Fala pessoal, aqui é a Thaís Leitão, seja bem-vindo à parte 2 da nossa história. E se você esteve com a gente na parte 1, você viu que a gente contou um pouco da nossa história, de como a gente se conheceu e como é que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, um pouco das nossas aventuras na Califórnia e começamos a falar um pouco da nossa próxima aventura. Então, seja bem-vindo à nossa vida no Alabama. Vamos lá! Chegamos no Alabama. E aí eu comecei realmente o doutorado com esse professor. Eu comecei a fazer música contemporânea, né? Também para instrumentos que talvez eu não estava muito acostumado a fazer. Eu estava mais talvez focado a fazer coisa mais cinemática, né? Orquestral e tal, trilha sonora. E ele me passou vários desafios, assim, olha, eu quero que tu escreva agora para piano e clarinete. E vai usar só essas 4 notas. Foram uns desafios bem interessantes que me forçou realmente a desenvolver habilidades composicionais. Nesse tempo no Alabama também eu não era só aluno de doutorado, né? Mas eu também comecei a ensinar música. Então no início eu ensinava a parte ali de percepção, de teoria musical, né? Para os alunos undergrad, que são os alunos de graduação. E foi muito bacana essa experiência. Acho que foi a primeira vez que eu comecei a dar aula em inglês mesmo, né? Eu já dava aula no Brasil. Muito importante para... Foi realmente muito importante. Eu já dava aula no Brasil, né? Depois, Já tinha tido experiência dando aula no Brasil, em Belém. Mas aí no Alabama foi a primeira vez assim dando aula em inglês. E assim, tenho certeza que essa minha experiência de dar aula no Brasil também me ajudou, né? Somou com essa questão da língua, acho que de alguma forma, né? Alguns termos novos que eu tive que aprender, né? Técnicos musicais para dar aula em inglês, isso me ajudou também. E acho que foi uma experiência muito desafiadora, muito interessante, gratificante. As turmas eram muito bacanas, sempre pessoal gente boa e gostavam de mim. Eu fazia alguns jogos também, tentava fazer algo diferente. Mas aí tem um detalhe, o meu professor de composição que me levou para lá, né, que me chamou e tal, gostou do meu trabalho. Ele era muito bom, né? Muito bom, me fez crescer muita coisa em um ano. Te deu até carona para ele. Ele era muito gente boa. Mas aí, em um ano, eu já percebi que ele já estava sofrendo de mal de Parkinson. Parkinson, né? De Parkinson. E aí, em um ano, ele realmente piorou bastante. Eu sei que... Ele tinha entre 50 e 60 anos, mas ele tinha... Ele tá vivo ainda. Tá, ele tá vivo. Mas, assim, depois que a gente... Aí eu teve o summer, né, que é o período de férias, e aí ele não voltou mais. Ele teve que se aposentar porque ele não tinha mais condições, naquele momento, pelo menos, de continuar dando aula. Aí o que aconteceu? Comecei a ser aluno de outro professor de composição, que foi aluno dele. Por causa dessa ausência do meu professor de composição, eu comecei a ensinar também composição. Então eu era o aluno de doutorado, ensinando também aulas de composição para os alunos de graduação. E também eu ensinei orquestração, eu tive uma turma de Logic também, tive outras oportunidades de ensinar além de percepção musical. Isso foi muito bom para o meu currículo, também para outras experiências nessa área de ensino. E aí, nessa época também eu tive algumas peças tocadas, né? Não só lá no Alabama, mas também fora, né? Em outros festivais. Você regeu também, não foi? Foi uma dessas músicas que eu escrevi, foi para um grupo lá de alunos, um grupo de música contemporânea, né? Chamada Contemporary Ensemble. Então cada semestre era algo diferente. Nesse semestre eu participei como regente, coordenador desse grupo. Tinha uma trompa, um trombone, percussão e flauta. Então, na verdade, eu escrevi uma música para esse quarteto, né? Percussão poderia ser muitas coisas, né? Então foi legal também explorar outras possibilidades para esse conjunto, assim, inusitado, diferente, né? Eu regi essa música também, foi bacana. Mas uma coisa que era legal é que a gente vivia no teatro, a gente assistiu muito, não foi? Sim. A gente levava o nosso filho sempre com a gente, e ele se acostumou a ver
orquestra tocando, vários tipos de orquestra. E as coisas foram se encaminhando ali mais também pro final do doutorado, o trabalho final, né, que não era uma tese, né, como alguns doutorados têm, mas era uma composição, uma composição grande, e essa composição foi, na verdade, uma composição de música eletrônica contemporânea, que eu fiz usando sons do Isaac. Então, o Isaac estava aprendendo a falar, e o Felipe gravava a voz do Isaac aprendendo a falar. E tem até nas plataformas digitais essa é chamada Isaac's World. Tem mais ou menos assim 3 partes principais, né? Como se fosse ele dentro do útero, depois quando ele nasceu, que aí ele fazia alguns sons, aí começava a brincar e tal, e depois quando ele começou a falar. E aí eu misturei com palavras em português e inglês, porque isso também sempre foi nossa regra em casa. Uma regra em casa. Que só fala português em casa, e o Isaac naturalmente aprendeu inglês fora, né? Na escola. Na igreja. Mas ele fala muito bem português. E a Thaís também sempre ensinou ele muito bem português, assim. O Isaac, ele sabe ler e escrever em português. A Thaís sempre trabalhou com ele em casa, deu todo esse suporte. E tudo isso, assim, que eu fiz no mestrado, que eu pude realmente me dedicar, estudar no mestrado e no doutorado também, foi porque eu tive sempre um suporte da Thaís, não só em termos de ajudar com as coisas em casa, mas ajudar ajudar com o Isaac, né, em alguns momentos, né, que eu precisava estar trabalhando. Mas sempre tive muito suporte, né, e também da minha família no Brasil, da família dela, muitas sustento em oração, muito suporte emocional de todos eles, né, que me empurraram para chegar até aquele momento, né, de vencer o mestrado e depois de vencer o doutorado. E aí, quando eu tava chegando ali no final do doutorado, o que mais? Aí, em 2018, eu engravidei do Lucas. E aí, o final do doutorado foi assim, um misto de emoções e sentimentos, porque eu tava grávida, quase para ter neném, o Felipe tava terminando o doutorado, então tinha todo aquele final de curso, né? Tinha a formatura de doutorado, que tem uma super formatura de doutorado também. E tinha, e agora? O que vamos fazer? Vamos ficar ou vamos voltar para o Brasil mais uma vez? Na verdade, a lógica, né? Era mais, talvez, comum ou mais normal seria voltar para o Brasil, né? Depois do mestrado, doutorado. Acabou, vamos voltar. E acabar meu visto de estudante também, né? E o normal seria a gente voltar. A gente não quer ficar assim, ficar por ficar, né? Mas nesse período do final ali do doutorado, o meu professor daquele momento começou também a incentivar que eu aplicasse para ser professor. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser professor aqui nos Estados Unidos, né? Tava sendo legal a experiência dando aula na Universidade do Alabama, né? Como professor assistente, né? Inclusive dando essas outras disciplinas mais avançadas de composição e tal. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse, sei lá, continuar fazendo isso nos Estados Unidos. E sempre gostei também muito de trilha, né? Apesar de meu doutorado ter sido muito focado em composição no geral, composição de música contemporânea e ensino também, mas eu continuei fazendo trilha nesse período todo, né? Sempre eu continuei fazendo produção musical, trilha e tal, e continuando construindo meu portfólio. E aí nesse período do final ali do doutorado, né, que eu estava aplicando para algumas universidades para ser professor,
né, passando pelo processo de entrevista, não só de videoconferência, mas também algumas que eu fui chamado para viajar até a universidade, para ter toda aquela agenda, né, de conversar com a administração, conhecer os alunos, conhecer a estrutura da universidade, dar uma aula na universidade também, falar um pouco do meu trabalho nessa área de trilha sonora e tal. E aqui na Virgínia, na VCU, eles abriram essa posição que quando eu vi o título, né, a descrição do trabalho, eu falei, tem tudo a ver comigo, parece que tem tudo a ver com o que eu fiz no mestrado, doutorado. Mas o que vocês não sabem é que ele não queria vir fazer a entrevista. Lembra disso? Não queria fazer a entrevista pra cá. A gente tinha acabado, o Lucas tinha acabado de nascer, tava muito tumultuado lá em casa. Cheio de caixa para mudança. A gente já tava organizando as caixas para mudança, não sei para onde que a gente ia, mas a gente já tava organizando. Aí ele disse assim, eu tenho uma entrevista Aí eu perguntei pra onde? Uma universidade em Virgínia. Aí... É o que eu apliquei, né? Eu mandei o material, mandei o currículo e tal. Aí eu nem sabia dessa universidade. Ele disse que tinha uma universidade, mas eu nem sabia que era em Virgínia. E essa entrevista não era entrevista de vídeo, né? Era de vídeo. À distância. Aí ele disse, mas eu tenho que ir pra universidade pra eu ficar mais à vontade lá. A casa tava muito cheia de gente e tal. Aí eu disse, então vai, não perde não, vai pra entrevista. Ele disse, tá bom, eu vou. Aí eu fui pra Universidade do Alabama fazer essa entrevista lá, né, num lugar mais quieto e tal. Depois desse processo, né, de entrevista de videoconferência, normalmente depois eu fui entender como é que funciona isso, já sendo professor aqui. Normalmente eles entrevistam 8 a 10 pessoas por videoconferência. E reduzem para uns 2 ou 3. 2 ou 3. E aí eu fui chamado como finalista, né? E realmente eles estavam querendo começar essa nova área de trilha sonora e produção musical aqui na Virgínia, na VCU. O departamento de música é muito forte e muito grande na área de música clássica, né? De instrumental, de orquestra, de performance. Muito forte também na área de jazz e muito forte também na área de educação musical. Mas essa parte de tecnologia, de composição, não tinha nada. Né? Não tinha nada. Então, assim, e a descrição do trabalho era mais ou menos isso. Criar esse novo programa, criar esse novo currículo, criar um novo major, como é que eu falo? Um novo curso. Um novo curso nessa área de trilha sonora, né? Criaram essa posição, eu falei assim, parece que tem tudo a ver comigo. E, enfim, eu apliquei. E aí eu vim fazer a entrevista aqui, pessoalmente, né? Eu vim sozinho, né? E fiquei no hotel, achei muito legal, assim, quando eu vim aqui e conheci a universidade, conheci alguns colegas de cinema, alguns colegas de música. Foi muito bacana a interação minha aqui, a apresentação do meu trabalho aqui. E a cidade mesmo. Ele ligou pra mim encantado. Eu gostei muito da cidade, me lembrou muito, assim, uma cidade... algumas cidades do Brasil, sei lá, São Paulo, alguns bairros de São Paulo. Não é uma cidade grande, mas me lembrou um pouco assim, né? Curitiba. Me senti assim muito, muito bem, muito em casa. E voltei pro Alabama muito, muito empolgado. Mas aí começou o nosso período de espera, né? Saber se eu ia ser chamado em algum desses lugares que eu tinha aplicado, né? Que eu também eu tinha feito entrevista pessoalmente em outra universidade também. Sim. Ou se a gente realmente ia pegar todas as caixas que já estavam ali na sala entulhando e ia voltar para Belém. Esse processo foi um processo duro, porque a gente tentou esperar o melhor que Deus tinha pra gente, né? Então, independente do que fosse, a gente com certeza iria seguir aquilo que Deus tinha preparado pra gente, se era para voltar ou se era para ficar, para ir para um outro estado, né? Então, mas foi um período muito duro, assim, de aprendizado, de espera. Uma mudança nunca é fácil, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de lidar com mudança.
e outras pessoas têm menos facilidade e de lidar com a espera, né? Tem gente que tem mais dificuldade de lidar com a espera. Mas assim, a nossa família estava crescendo e a gente não sabia para onde ir, não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia fazer daqui a, sei lá, 2 semanas, né? Mais ou menos um mês. Se a gente ia estar de volta ou se a gente ia mudar para uma outra cidade. Então foi difícil, tanto para mim quanto para o Felipe, né? Esse processo para as nossas famílias também não foi fácil, porque foi um tempo de aprender a esperar,